Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, é assim que o Alan quer que eu fale. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos com as informações que interessam a São Roque, região São Roque, Mairinque, Alumínio, Araçariguama. Estava acompanhando agora há pouco a sessão lá da Câmara Municipal de Araçariguama. Lá é uma sessão presencial, assim, os vereadores todos usando máscara, mas era uma sessão presencial. Eu estava acompanhando porque nós tivemos lá em Araçariguama a cesta básica do pessoal da Frente de Trabalho e também do GAS, que deve ser, acho que é Grupo de Ação Social. Houve uma redução na quantidade de alimentos desta cesta. Sim. E até um pedido na Justiça, tal, da ex-secretária lá do Fundo Social. E agora a Câmara votou, então agora vai ter o seguinte, vai ter um cartão para um vale alimentação no valor de R$200 para a Frente de Trabalho e também para o GAS. Eu estava acompanhando a sessão, quando eu estava vindo para cá, a gente ia pegando essas informações. Mas olha a Praça da Matriz, está vazia a Praça da Matriz hoje, também teve que colocar proteção, tudo ali. Roda, essa imagem está congelada? Vamos dar um giro para ver se realmente não temos ninguém lá. Isso, agora essas pessoas estão se movimentando. Pô, tem um filme, Alan. Alan, boa tarde, Alan Vianney, tudo bem? Boa tarde, Vander, boa tarde a todos. Qual filme? Não tem um filme que congelou? Isso daí eu estava vendo. Teve um filme que estava falando, isso foi na Inglaterra, que congelou tudo. Congelou tudo nos anos, sei lá, 20 e tal. E aí depois descongela tudo, que é um cientista que tinha feito isso. Vou tentar lembrar o nome desse filme. Aí parou tudo. Aí a hora que o cara ia dar um beijo na mulher, congelou. A hora que o cara ia fazer o gol, congelou. E depois o cientista mexeu lá na máquina e voltou tudo. E só que voltou de onde estava. E agora fez uma comparação dizendo que o mundo está parando, né? Quase parado aí em razão da pandemia, e dizendo que quando voltar não vai ser assim, não vai voltar naquele momento que o cara estava beijando a mulher e vai dar sequência. O cara estava para fazer o gol, não. Vai ser uma volta bem lenta. Eu estava falando isso daí desse filme, e quando eu vi essa imagem congelada, eu tive essa lembrança aí. Mas você que adora cinema... Vamos pesquisar depois qual que é esse... Zé Fernando deve estar fazendo levantamento. Vê pra gente aí, Zé, qual que é esse filme aí que o Vander falou pra gente. Foi usado numa reportagem, acho que é aquela crônica que os repórteres da Globo, os correspondentes internacionais, fazem aos sábados no Jornal Hoje. Bom, Alain, então a gente tá vendo a praça aí, hoje parece que tá tranquila, tem uma pessoa passando ali de máscara. Você viu muita gente hoje pelas ruas da cidade? Hoje, infelizmente, eu não consegui sair de casa, Vander. Estou respeitando agora o isolamento, que a minha mãe deu uma puxadinha de orelha, né? Então eu tô dando uma evitada de manhã, então infelizmente eu não consegui ver como que tá esse movimento nas ruas. Não sei se o Jair saiu durante a tarde. Não, hoje vindo para cá, né, da nossa São Roque até o nosso estúdio aqui na região da Vila Jardim Granada, eu senti que a cidade estava mais tranquila hoje, né? Eu mesmo ali na Avenida Antonino Dias Bastos, não sei se foi impressão minha ou no horário, mas senti que hoje acho que as pessoas estavam mais em casa. Mas pode... E devido também a esse adiamento da segunda parcela do auxílio, acho que as filas também acho que tem essa diminuição. Ainda tem essa expectativa, toda, né? Não saiu o calendário, né? O Onyx Lorenzoni falou na última sexta-feira que ia anunciar essa semana, mas até agora sem previsão. Opa, vamos aguardar. Bom, e a gente no programa de hoje, a gente tem alguns assuntos para colocar aqui. Já nós teremos os nossos colunistas. José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio. Estou precisando encontrar mais uma foto antiga do Zé Balaio. Ainda estou procurando uma foto do Zé Fernando Rabechini de bigode. E vamos ver se apareceu alguma foto da Simone Júdica também aí. Vamos ver, dá uma olhada lá no arquivo. Você tem alguma foto sua? Tem algumas fotos lá. Tem, mas você é muito novo, é muito menino ainda. Tem umas lá viajando pro Paraná com meu pai. Você é paranaense? Não, meu pai é paranaense. Nós temos muitos paranaenses aqui nessa região. Tem mesmo. Meu pai é de Doutor Camargo. Acho que é 50 quilômetros de Maringá, pertinho de... Como é que chama a cidade? Doutor Camargo.
Doutor Camargo? Doutor Eu não conhecia o nome dessa cidade. Vou até fazer uma busca. Pertinho do Estádio do Café. Perto de Londrina? Isso, Estádio pertinho. do Londrina. Aliás, o Londrina fez uma grande campanha em 1977 e tal, e aí o time estava fazendo tanto sucesso, e o filme que estava fazendo muito sucesso também era o Tubarão. Tanto que o Londrina é conhecido como Tubarão. Londrina que já teve como técnico um ator. O Estádio do Café já recebeu algum jogo da Copa do Mundo? Não, Copa do Mundo não. Não, Copa do Mundo não. A gente teve jogos na Copa do Mundo em 50 em Curitiba. Em Curitiba. Mas o estádio do Londrina no Estádio do Café, que teve Nuno Leal Maia como técnico. E você que é do cinema tem a música do Tubarão, né? Como é que é? Como é que é? E sabe onde era usada a música do Tubarão? Do programa Gil Gomes. Então, você... Agora, momento de descontração do programa. Você vai fazendo a música do Tubarão de suspense. Será que... e aí eu vou falar... O homem... Tá muito rápido. O Tubarão tá muito acelerado. O homem... E de repente... À noite! Aumenta o suspense. Mas você não tá dando muito suspense, não. Depois a gente vai arrumar. Guilherme, depois é que a gente tá preparando uma entrada, já temos um ciclista passando pela Praça da Matriz em homenagem ao nosso Zé Balaio, que não se conforma, que tem placa dizendo que é proibido andar de bicicleta na Praça da Matriz e o cara passa de bicicleta. Pode ligar. E aí, por conta do coronavírus, aí não pode ficar andando de bicicleta, o cara fica andando de bicicleta ali, né? Tá feito o recado aí. Bom, o nosso presidente sentou aqui ao nosso lado, não sei se tem alguma recomendação, ele está apenas avisando a você que é para você falar com relação está faltando água no Granada? Está faltando, não só no Granada, né? Está faltando na Vila Barreto? Vila Barreto, Recanto, na verdade é um... Aliás, fale, para que as pessoas entendam bem. Eu passava muito aqui pelo Granada, eu lembro que aqui tinha um time chamado Flamenguinho da Vila Barreto. Opa! Você lembra desse time? Enfrentei muitas vezes quando era jogador de estrela. Pequenininho. Poxa, e aí a gente aqui no Granada, eu me lembro uma vez que eu vim ao estádio do Casme, isso em 1983, quando eu comecei na Rádio Universal, 84, e voltando do campo do Casme, após uma jornada esportiva pela Rádio Universal de São Roque, eu estava no carro junto com o Francisco Eugênio e o Xixo. E a gente pegou a estrada do sertanejo ali do Casme, e quando a gente olhou para o lado aqui do Granada, o Xixo falou, isso em 84. Meu Deus, como cresceu esse bairro. 84. Nossa, não tinha nada ali. Olha só como cresceu esse bairro do Granada, da Vila Barreto. Falou, em 84. Olha, tanto tempo depois, infelizmente faleceu o nosso querido Francisco Eugênio Xixo, mas o que cresceu aqui? Porque a gente passa, eu passava e imaginava que tinha o Granada, Vila Barreto e tal, mas são vários bairros, né? Então você tem... Então vamos lá, Granada, Barreto... Manjolinho, Recanto dos Eucaliptos, né, Ger? Que são Nova Granada, que é o que abrange aqui o nosso... E o Caltra em São Roque? Aqui é Caltra em São Roque, também tem. Caltrim Clube São Bonito, Caltrim Clube São Roque. Então, infelizmente, né, Wander, esses bairros aqui perto da gente, a Saneago informou que houve um rompimento de uma adutora, né, que abastece os bairros, então tá até alertando a população para economizar água, são os bairros Granada, Nova Granada, Monjolinho, Barreto, Recanto dos Eucaliptos, Marmeleiro e Jardim Brasília. A expectativa é que essa adutora seja consertada, né, até as 22 horas dessa terça-feira, então, portanto, economize água, gente, que é perigoso faltar em algumas casas aí. Então é isso aí. Então, para economizar água, rompimento de uma adutora, o pessoal da Saneaqua já está trabalhando e a previsão que volte hoje à noite. Até as 10 horas da noite, a previsão é que volte já o abastecimento para esses Na sua aqui. Casa tinha água? Hoje não tinha, mas a gente deixou a caixa direitinho, cheia, avisamos a moça para a mulher não gasta muito. Não gasta muito. É bom, mas é isso aí, essa região do Granada aqui realmente cresceu demais, né? E um dia a gente precisa contar aqui, colocar mais essas histórias, né? E aqui eu sempre falo, chama-se Granada, porque Horácio Maneilani, que foi vice-prefeito de São Roque, era vice do Danton Castilho Cabral, e o Danton não terminou o seu mandato, o Horácio Maneilani assumiu, e aqui ele tinha vinhos Granada. Como a gente teve aqui também, vinhos Gringo.
A gente tinha aqui, então, tudo tem muita história aqui nessa região aqui. Mas nós vamos começar o programa de hoje com um convidado e vai participar com a gente aqui via Skype, então nós teremos imagem também. Com que alegria nós vamos conversar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Alumínio, o vereador Eduardo Jesus de Mello. Mas ninguém sabe se fala Eduardo Jesus de Mello. Tem que falar aqui que é o Eduardo da Delegacia. Eduardo da Delegacia, boa tarde, tudo bem, Eduardo? Boa tarde, um prazer novamente poder estar conversando com vocês. Legal, Eduardo, o prazer é nosso aqui. E ontem nós tivemos uma sessão da Câmara Municipal de Alumínio e eu estou recebendo aqui a informação que ontem vocês aprovaram um projeto que tem uma redução nos salários, na verdade são subsídios, mas para facilitar, redução dos salários dos vereadores aí de Alumínio. Como é que foi esse projeto, Eduardo? Na realidade, foi um ato da presidência, então ele não foi votado, mas ele foi amplamente discutido com todos os vereadores e chegamos ao consenso de aplicar a mesma resolução da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela, como na realidade reduz 30% dos seus vencimentos, nós temos o entendimento de que se aplica o teto de vencimento à Câmara de Vereadores. Razão porque eu fiz por ato da presidência, mas obviamente conversado com todos os parlamentares que aderiram à ideia. Olha, então isso é importante, não foi um projeto de lei, foi um ato da mesa, né, da presidência com os vereadores ali em acordo, porque tem isso, o salário de um vereador, ele tem que ser até tantos por cento o limite, né, o teto de um deputado estadual. E se fosse mantido o salário, estaria superando esse teto ou vocês tomaram essa decisão por conta do coronavírus? Dois motivos, a gente já vinha fazendo aqui alguns projetos de cessões e benefícios a entidades públicas de interesse público da nossa cidade. Por exemplo, acho que não tem nem 15 dias, nós nos juntamos como pessoas, como cidadãos, e cada vereador contribuindo com uma quantidade, conseguimos fazer uma doação de 100 cestas básicas a uma ONG de utilidade pública do município. Com a ocorrência desse ato da Assembleia Legislativa, diga-se de passagem, que tem muita gente questionando, porque eles, por resolução da mesa, alteram algo que é dado por lei. Indiferente do resultado de lá, nós optamos aqui por seguir essa resolução da Assembleia Legislativa, sem levar o mérito de discussão judicial, se é lícito ou não, para também contribuir e adequar, sim, a uma realidade de teto do município. Poxa, então, e tem um detalhe, lá na Assembleia, a gente estava conversando antes do programa, nós tivemos já essa determinação e aqui em Alumínio está ocorrendo alguns dias depois. Mas como essa decisão ela vai poder voltar, né, retroativa, o que, por exemplo, se algum vereador, se os vereadores que receberam no começo do mês receberam um valor a mais, vão ter que devolver esse dinheiro? Com certeza, vai ter que adequar, foi dado um prazo aí de compensação, até porque é significativo essa redução, né? Então, você imagine, por exemplo, um vereador que tenha já um desconto de pensão alimentícia ou um empréstimo consignado, qualquer outro tipo de cessão, mais a redução, e mais ainda o que de repente tem que fazer essa devolução por conta da retroatividade, porque, veja, a resolução ela teve publicidade a partir do dia 5 ou 6, se eu não me engano, desse mês, resolução da Assembleia. E a gente sabe que o efeito da lei é dado pela publicidade da lei. Entretanto, apesar da publicidade, ela retroage os seus efeitos a 1º de maio. E aí o que nós fizemos? Tivemos esse cuidado para garantir que dentro desse período legislativo, com folga contábil, possa ser, obviamente, aplicada a redução ou desconto ao longo dos próximos meses, além do desconto dos 30% que vem a partir de 1º de maio. E essa redução que a gente tem, então, dos salários dos vereadores, de uma decisão tomada pelos vereadores em acordo com a mesa, ela vale para esse período da pandemia? Como é que fica determinado para voltar naquele valor original? Enquanto persistir a resolução da Assembleia Legislativa, ao passo que tiver decretado calamidade, esse estado de emergência em face da quarentena
e da pandemia, persiste, por óbvio, essa redução. E você achou, eu acho que é uma coisa bem legal a gente ter essa decisão em conjunto, né, Alain? Porque se às vezes um vereador toma iniciativa, ou 2 tomam iniciativa, aí às vezes esse vereador é falado e tá fazendo média, né? Tá jogando para a torcida. E sendo a Câmara toda, eu acho que evita esse tipo de comentário, tá sendo uma participação de todos os vereadores e além de se adequar à lei, também não vai ter essa história, tá dando um percentual, por que não dá mais? Acho que isso é importante, porque era uma decisão da Câmara ali, né? Ela, na verdade, foi uma decisão colegiada, todos os vereadores conversaram e chegaram a esse denominador, e uma decisão também orientada pelo nosso jurídico, ela orientada por órgãos terceiros e colocando isso dentro de uma realidade. A Câmara não estava dentro do teto, digamos assim, porque desde 2015, quando se são aplicadas revisões gerais anuais, desde 2015, inclusive estava na presidência na época, se não me engano, não se aplica o reajuste a vereador, só se aplicava ao servidor público da Câmara. Então, de 2015 até 2020, nunca foi aplicado nenhum tipo de reajuste. Então, ficou defasado com relação ao teto, digamos, constitucional, que é os 30% do rendimento do deputado. Mesmo assim, nós aplicamos o total dos 30%. Nós não fizemos a conta de teto, subteto. Eles aplicaram 30% lá e nós aplicamos aqui de acordo com a resolução. Agora, a gente sabe que o Eduardo da Delegacia gosta muito de participar de simpósios, de acompanhar palestras e participar de eventos, que ele está sempre muito ligado nessa questão da administração pública. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho da sua experiência aí. Você acha que por conta dessa redução de salários lá dos deputados, mas a Alumínio já tomou essa decisão, mesmo não estando naquele limite lá, para as pessoas entenderem que o vereador pode ganhar até 30% do deputado estadual. Pela sua experiência que você ouve por aí, várias câmaras municipais pelo estado de São Paulo terão que fazer também esse ajuste? A gente tem sempre uma coisa que ela é condenada, que é aquele efeito cascata de quando sobe o subsídio de deputado, né? Sempre é muito condenado. Então, se esse efeito cascata ocorre a maior, em benefício, digamos assim, do subsídio de vereadores de todo o estado de São Paulo e do Brasil, eu entendo, por um paralelismo jurídico, que esse efeito cascata deva ocorrer a menor. Porque o que acontece? Como eles baixam o subsídio deles, eles criaram um novo teto e tem de ser aplicado 30% em cima desse novo teto. O entendimento jurídico da Procuradoria da Câmara de Alumínio também foi nesse sentido de amparo a quem está na presidência. No caso, eu tenho o prazer de estar mais uma vez na presidência da Câmara, no sentido de que deve ser aplicado esse novo teto, que pode, inclusive, isso, se não levado da maneira correta, prejudicar num julgamento de contas de câmaras municipais, que quase sempre são os órgãos mais auditados pelo Tribunal de Contas. Legal, a gente está conversando aqui com o Eduardo da Delegacia, que é o presidente da Câmara Municipal de Alumínio. O nosso Alain Vianney também tem a pergunta aí para o Eduardo da Delegacia. Primeiramente, boa tarde, Eduardo. Prazer estar falando com você. Eduardo, esse dinheiro que vai ser economizado com essa redução é para o Covid-19, mas como que a cidade vai usar esse dinheiro? Para onde vai essa economia? Com o que vai ser gasto? Com máscaras, com IPIs, com álcool, com leitos, com alguma coisa? Para onde vai ser destinado esse dinheiro? Então, é aí que eu tinha já comentado numa outra discussão, não com vocês, dessa questão. O município de Alumínio acaba de ter o anúncio naquele socorro aos municípios de mais de 2 milhões de reais. Inclusive, eu fiz uma matéria, uma foto com o deputado Milton Leite Filho, que é deputado federal. Ele anunciava pelo Democratas essa cota à parte. São Roque, se não me engano, vai ter uma cota de quase 11 milhões, se não me engano. Nessa faixa. Mairinques, nessa faixa de 5 milhões. Então, também. Esse dinheiro é o que vai ser usado de socorro. Aqui no município de Alumínio, esse dinheiro permanece na contadoria municipal da Câmara Municipal e, ao término do mandato, ele vai ser restituído. Por que eu não vou diminuir a transferência do 1/10 da Câmara? Porque nesse tempo de Covid, que a gente enfrenta e cobra ações da Prefeitura,
Infelizmente, a prefeitura tem contratado cargo em cima de cargo por conta de processo político-eleitoral. E eu sinto em dizer, eu não vou fazer banquinho para palanque eleitoral de prefeito que não está tendo vergonha na cara. Então, essa é uma coisa da Câmara Municipal. A Câmara vai segurar esse valor de 1/10 e, fatalmente, vai ter uma devolução a maior no final do mandato. Então, não abrimos mãos do 1/10, reduzimos isso, e ao término desse período de pandemia, que a gente espera que passe rápido, e também ao término do processo eleitoral, a gente vai tomar as medidas, porque se você pegar alumínio, o nível de contratação que tem tido nos últimos 45 dias é de se assustar. Mais uma pergunta, Eduardo. Vocês pensam em montar uma comissão para investigar esse dinheiro, como que ele está sendo investido, já que é um dinheiro do governo para a cidade? Vocês pensam em montar uma comissão para investigar esses investimentos, tanto essas contratações também? Ontem, na sessão ordinária da Câmara, o doutor Alexandre Amaral, que é vereador, propôs isso, de se montar, não se sabe se uma comissão de estudos, especial de estudos, ou se montar alguma coisa aqui, aprovado por resolução, para acompanhar. Já se tem essa ideia. É uma pena que venha esse valor do governo com um carimbo só de 13% para gastos em saúde. Aqui, esse projeto, quando passar pela Câmara, eu acredito que tenha que passar para criar o crédito adicional especial, porque não tem previsão no orçamento esse valor, a gente pretende aplicar uma emenda de 50% para a saúde, aumentar isso daí para que esse dinheiro vá minimamente na sua metade para a saúde, aumentando esse teto federal dentro do município, de modo a permitir que a prefeitura gaste 50% desses 2 milhões de reais que vai receber. Já está em planejamento isso. Agora, Eduardo, então, pelo que você está acompanhando, na sua opinião, a Prefeitura de Alumínio, na prevenção ao combate aí ao coronavírus, não está fazendo um bom trabalho? Que análise do trabalho você faz da Prefeitura? Você falou que está contratando muita gente, ainda está cargos em comissão, mas como é que você está vendo esse trabalho de combate ao coronavírus? A gente tem que dar crédito àquilo que merece. Eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Comitê de Combate ao Covid aqui, que é do secretário de Educação, no caso, diretor, que é o Dr. Beda, é um trabalho bacana, está fazendo bem feito, é um cara que tem critérios técnicos para realizar um trabalho nessa área da saúde. Nós tivemos 2 casos confirmados até o momento na cidade de Alumínio, de pessoas que me parecem passam bem, já teriam passado do pior desse período. Alumínio mantém um isolamento num nível bom e o comércio não está tendo nenhum tipo de flexibilização que não seja diferente do governo do estado. Então, me parece que as coisas, num primeiro momento, nesse sentido, elas andam bem. Peca onde, no meu modo de ver? Em garantir aquelas pessoas que não têm acesso à máscara, dificuldade alimentar, aquelas pessoas consideradas de vulnerabilidade de acessarem mecanismos de cesta básica, de cessão de benefícios, para que elas possam enfrentar esse problema. Mas, em linhas gerais, o trabalho do COI, que é do comitê lá, que é gerido pelo Dr. Beda, que é o diretor de saúde, tem sido um bom trabalho. Fica aqui, como eu disse antes, um puxão de orelha, para que num momento como esse estejam contratando pessoas somente sobre critério político para uma eleição que se avizinha. São coisas distintas, um trabalho é um e o outro é o outro. É isso aí, então o presidente da Câmara de Alumínio falando dessa diferença aí. Agora então, para você que está ligando a partir de agora, a Câmara de Alumínio teve um ato da presidência, em acordo com os demais vereadores, uma redução de 30% nos salários dos vereadores, já é retroativo. Inclusive, para quem já recebeu alguma parte a mais aí, poderá fazer essa devolução até 30 de novembro. Deixa eu aproveitar ainda, ontem, na sessão de ontem da Câmara Municipal de Alumínio, também vocês votaram um reajuste para os servidores municipais. Como é que foi essa votação, Eduardo? O projeto chegou na sexta-feira pelo prefeito com um índice de 5,08. Foi retirado na segunda-feira, ontem, e reapresentado depois do almoço com o índice correto, que é de 4,46, se não me engano. Não estou com o projeto aqui. Esse projeto foi pautado na mesma sessão, recebido,
convocado uma extraordinária para votá-lo e convocado mais uma extraordinária para votar a redação final, porque nós fizemos uma emenda aqui na Câmara Municipal, tirando desse reajuste prefeito e vice-prefeito, ou seja, o reajuste vale só para o servidor. Lembrando que o prefeito não fez desconto algum do subsídio dele nem do vice. A Câmara acaba de fazer e já estava envolvida em ações sociais no mês passado, que eu disse que são a entrega de 100 cestas básicas. E essa ideia de fazer somente ao servidor o reajuste da revisão geral anual, ela é algo que a gente faz como exemplo, não é porque é ano de eleição, não. Porque desde 2015, a Câmara já faz isso. Os reajustes e as revisões gerais anuais são aplicadas única e exclusivamente aos servidores da Câmara e não ao subsídio dos vereadores. Agora tem um detalhe, né? Teve essa votação, a aprovação desse reajuste, né, para os servidores, que é a correção da inflação no período, mas a gente teve a aprovação de projetos lá em Brasília, e a gente está vendo todo dia aí o ministro Paulo Guedes pedindo para o presidente Bolsonaro não dar aumento para os servidores públicos, mantém 18 meses. Se o presidente Bolsonaro concordar com o Paulo Guedes e falar assim, olha, servidor público não poderá ter reajuste nos próximos 18 meses. Esse reajuste que foi concedido ontem para a Câmara, pela Câmara de Alumínio, esse reajuste pode cair, pode se tornar sem efeito? Tudo vai depender agora de uma questão de tempo. Eu não sei se ele vai fazer efeito retroativo nessa lei, no veto lá que ele pretende aprovar ou derrubar, não me recordo certo agora, mas a grande questão é a seguinte, a Câmara votou tudo ontem em caráter de urgência, recebeu ontem, votou nas extraordinárias, fez a redação final, já enviou o projeto ao Executivo que pretende publicá-lo. Se esse projeto for publicado dentro de um tempo hábil e também a decisão do governo federal, através do presidente Bolsonaro, não tiver efeito retroativo a 1º de maio, pode ser que ela tenha valor. Do contrário, se ela tiver efeito retroativo ou a publicidade da decisão dele se der antes da publicidade da lei municipal, pode acabar acontecendo de, infelizmente, os nossos servidores não conseguirem ter essa revisão geral anual. São detalhes importantes. Está sob risco. Tem esse risco aí. Estamos conversando com o Eduardo da Delegacia, que é o presidente da Câmara de Alumínio, e aí eu estava dando uma olhada aqui na pauta da sessão, né? Nós tivemos vários requerimentos, e aí me chamou a atenção esse requerimento aqui do doutor Alexandre Amaral. O que ele está pedindo aqui com relação que a gente possa ter transmissão online de velórios? O que diz aqui, ó? Alexandre Amaral requer informações sobre a implantação do sistema de transmissão online do velório. Qual que foi a ideia aqui do vereador Alexandre Amaral? Conversando com ele ontem, porque me chamou a atenção o título, digamos assim, do requerimento, ele me explicava que alguns líderes religiosos de diversas denominações o procuraram no sentido de que nesse período em que as pessoas estão sendo proibidas, digamos assim, de acessar o velório, só, acho que pai, mãe, irmão, muito próximo, e dentro de um período muito curto, não se está conseguindo celebrar esses ritos fúnebres que faz tanto a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, através de uma oração, enfim, eles estão tendo essa dificuldade. E que essa transmissão se serviria para fazer esse rito para que as pessoas consigam ter a finalização de um processo, porque a cultura nossa, ela é exatamente essa, né? A de velar, a de a gente enterrar e de finalizar um processo natural de vida e de morte. Então, ele busca, através disso, conseguir garantir uma transmissão, obviamente, sem nenhum nível de exposição que não seja bacana, mas que a pessoa esteja ali, a pessoa de um líder religioso, aquelas, obviamente, famílias que professam alguma fé, para que essa pessoa possa, de repente, ali de dentro da sua casa, com uma outra imagem dali, fazer a oração, ou de lá mesmo fazer esse rito fúnebre e encerrar algo que é, como eu penso, de direito natural, né? Que as pessoas têm esse direito de enterrar os seus entes queridos. E, às vezes, nesse período grave que a gente enfrenta,
eu acho que quando não consegue fazer isso, parece que não terminou a história. Então, eu acho que é importante o pedido do vereador Dr. Alexandre. E ter essa mensagem, né, procurando passar um conforto, né, para essas pessoas. E aí por que precisaria ser feito um requerimento? Que é para fazer do velório de alumínio, para ter autorização de fazer do velório, Eduardo? É isso, porque a prefeitura que está organizando, através do comitê, todas as decisões com atenção ao combate ao coronavírus. Então, qualquer nível de organização que se dê no espaço público, na regulamentação de serviços, se dá pela prefeitura. Então, teria que ser ela a organizar ou autorizar que o fizesse. Agora, Eduardo, a gente está vivendo toda essa pandemia, situação terrível, a gente está torcendo para superar logo esse momento, mas você está acompanhando o dia a dia aí de alumínio. Como é que está a cidade com outras atividades que tem que ser mantidas nesse período, coleta de lixo, transporte público? Como é que você tem observado, como é que a cidade está funcionando nesse período, Eduardo? O transporte público está ocorrendo sem maiores reclamações, está ainda dentro daquele período da tida tarifa zero, que eu sempre vou colocar entre aspas quando for falar, então não está tendo muita reclamação. A coleta de lixo, serviços essenciais também têm sido mantidos. Então, em linhas gerais, como eu disse aqui, pelo que eu vejo de alumínio, óbvio que a gente tem muito a melhorar, que as pessoas não se deram conta de quanto maior a gente conseguir alcançar o nível de isolamento, mais rápido a gente passa por esse período. Dória tem justificado, inclusive, o aditamento, digamos assim, o adiamento desse isolamento por não atingir um nível mínimo que ele entende que é o prudente para poder flexibilizar. Então, o alumínio eu acho que tem se comportado bem. Eu acho que esses dois resultados que foram positivados aqui para o coronavírus, eles refletem um pouco a consciência da população da nossa cidade, refletem, como eu disse, um bom trabalho do Dr. Beda, e eu penso que, em linhas gerais, as coisas estão sendo bem atendidas. Agora, como é que estão sendo as sessões da Câmara? Ontem eu acabei não acompanhando. Vocês estão fazendo sessão online ou presencial? A sessão ela é presencial, sem acesso a público, transmitida online, e nós alteramos o espaçamento entre os vereadores, que antes tinham 6 no plenário e 3 na bancada. Hoje, na bancada, ficam os 3, porque a distância é suficiente, e lá embaixo, no plenário, ficam um em cada ponta e 2 sentados atrás na cadeira, todos com uso de máscara e sem nenhum tipo de contato. Aliás, a Câmara nunca parou aqui em alumínio. Tá, eu só ia pedir para você dar uma baixadinha só na sua câmera. Isso aí, tá legal. É isso, ficou mais para baixo aí. Que tava balançando muito o quadro do barco aí. O barco tava pegando uma tempestade aí em cima. Tem um quadro de um barco aí. Deixa eu parar ele aqui, fica melhor, pronto. E aí tem um quadro de um barco aí, tava balançando. Eu falei, nossa, esse barco vai afundar aí. Agora, com você, muito legal de conversar com o Eduardo, abrir espaço aqui para conversar com o pessoal da região. Eduardo, você trabalha, Eduardo da delegacia, porque você trabalha na delegacia, você é escrivão. Só dá uma dica pra gente aqui, nesse período de pandemia, a malandragem tá dando um sossego ou vocês continuam tendo muito trabalho lá? O Alan já balançou aqui e falou que não. Tá nada, eu fiz recentemente um flagrante com 3 presos num furto. No dia seguinte, já não era meu sobreaviso, teve um flagrante de roubo também com 3 indivíduos. Antes disso, tinha feito outro flagrante. Continuo sendo acionado aos meus sobreavisos. Aliás, o Alan que tem acompanhado, você falou que você colocou uma nota hoje no nosso site lá, falando que Mairim está tendo uns casos aí, né? Na José de Almeida, né, na região central de Mairim, que já é o 8º furto no último mês, né? Então, ali entre a Henrique Cheveng, a Antônio Zeck, ali perto do cemitério municipal, os moradores já estão reclamando da onda de furto. Já é o 8º no último mês, né? Então, como a gente falou aqui, os bandidos não tiram férias, independente da pandemia, né, Eduardo? Difícil. Não, infelizmente não tira. Eles podiam cumprir a quarentena, porque daí dentro de um mês eu tenho 14 a 15 sobreavisos, eu não tinha que atender nenhuma. Verdade. E agora, começando a fazer frio, ficava melhor ainda se eles fossem para o isolamento também.
porque tem isso, né? No frio diminui a malandragem, né? Isso é histórico isso daí, né? Eles não gostam de frio, né? Isso dá uma diminuída mesmo sempre no frio, né, Eduardo? Eu que acompanho sempre as delegacias, estou sempre pegando os boletins, aí a gente vê que no inverno eles não gostam de sair à noite, não. Ah, que bom. Para mim é bom. Eu não estou dando essa sorte, porque sempre eu sou... que o meu regime de plantão e atendimento de sobreaviso, talvez pelo volume que eu tenho de sobreaviso, que deve estar dando 10 sobreavisos, fora os plantões, eu acabo sendo um pouco mais acionado que os demais policiais que trabalham no expediente, né? Daí eles têm menos sobreaviso. Essa é uma opção de designação que a Delegacia de Alumínio fez para que eu possa conduzir tanto o meu trabalho policial quanto de vereador, porque eu acumulo as funções desde que eu me elegi. Então, eu trabalho designado no plantão, lotado em alumínio e designado no plantão. E eu não estou numa maré de sorte, meus sobreavisos têm dado flagrante. Então, a região tá eles complicada. A bandidagem não está respeitando isolamento. Não. Gozado, só para a gente entender, o que é sobreaviso? Então, você não fica cumprindo um horário fixo, você... de repente, você está na sua casa agora, você pode ser chamado para para uma ocorrência. É assim que funciona? Isso. Na realidade, é um horário fixo que começa às 17 horas de um dia e termina às 8 horas da manhã do outro. Nossa. Dentro desse horário fixo e de datas fixas do calendário da delegacia, né, que é a escala, eu posso ser acionado. Em regra, eu trabalho uma noite e folgo 2, que dão os 10 plantões, os 10 sobreavisos, fora os plantões presenciais, que são aos finais de semana, sábado, domingo, etc. Então é assim que funciona. Legal, a gente quer agradecer, Eduardo, obrigado aqui pela participação. Claro que não vou deixar de perguntar aqui da política. Com essa pandemia, tudo aí, a gente tem eleição prevista para outubro. Você acredita que a gente vai ter eleição em outubro ou você acha que a gente pode ter alguma mudança de data, Eduardo? Sinalização do Tribunal Superior Eleitoral é de que mantenha a eleição na mesma data, e o ministro lá, presidente, alega que se tiver que mudar, deveria mudar dentro do mesmo ano. Eu não acredito que deva ter alteração, vai depender muito também dos reflexos dessa pandemia, da manutenção de quarentena e isolamento. Eu defendo, já falei isso algumas vezes em alguns outros atos, que deveria alterar de ano minimamente. Não precisa coincidir com o calendário eleitoral de deputado, porque senão eu concordo com o que o presidente do tribunal disse. Você acaba municipalizando uma eleição nacional e também transformando em algo nacional uma eleição municipal. Então, talvez não seja a melhor maneira de unificar o calendário eleitoral, apesar da economia que isso gerar para os cofres públicos. E alterando de ano, passando, por exemplo, para o ano que vem, março, abril, logo no começo do ano, você já consegue, dentro desse período, pegar todo o valor que está para fundo eleitoral e passar para o combate ao Covid. Então, são questões que eu defendo já há algum tempo. Outro dia eu conversei rapidamente com o ex-prefeito de São Roque, o Efaneu Nolasco Godinho, e falei para ele, Efaneu, e se tiver mudança de eleição? O Efaneu falou assim, olha, eu acredito que a gente pode ter, né, caso tenha aí um adiamento, mas nunca de juntar ou de prorrogar os atuais mandatos, né? Porque ele acha o seguinte, que os deputados, por exemplo, não gostam que se tenha ao mesmo tempo eleição para deputado e eleição para prefeito, que tem muito deputado que faz essa tabelinha, né? Tá com o prefeito, se é candidato a deputado, o deputado se é candidato a prefeito. Os deputados não gostam que essas eleições para o legislativo, né? Para a Câmara e para a prefeitura aconteçam simultaneamente, né, Eduardo? Não gostam. Até porque eles têm a garantia do mandato para disputar uma outra eleição. Se perde, permanece no mandato. Eu acho que dificilmente se aprova isso, até porque também para aprovar a alteração do calendário eleitoral, tem de se fazer por uma PEC com 2 turnos de votação com quórum qualificado. Então, eu imagino que até o final agora desse mês já tem que ter uma decisão nesse sentido.
Ok. Eu quero agradecer aqui ao Eduardo da Delegacia, presidente da Câmara de Alumínio, participando com a gente, que falou que ontem nós tivemos um ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Alumínio, reduzindo em 30% os subsídios, né, os salários dos vereadores aí de alumínio. Eduardo, obrigado pela participação, bom trabalho aí na polícia e em breve a gente espera recebê-lo aqui pessoalmente aqui no nosso estúdio. Obrigado, boa tarde. Obrigado, eu que agradeço e também pretendo em breve estar aí batendo papo com vocês de novo. Valeu, bom trabalho para vocês. Legal, obrigado. Eduardo da Delegacia participando com a gente aqui, trazendo as novidades de alumínio, né? Tão próximo aqui da gente, alumínio, e sempre como Araçariguama, né? Como Ibiúna, é legal a gente falar aqui da nossa região. Cidades co-irmãs, né? Aliás, eu falo que alumínio é neto de São Roque, né? Porque e o filho é Mairinque. Filho é Mairinque, entendeu? Filho é Mairinque. Então aí já... Pô, imagina então São Roque, antes da emancipação de alumínio, que foi em 58, São Roque tinha Araçariguama, que Araçariguama foi município antes que São Roque, é sempre bom a gente lembrar isso. Aí a gente chegou a um período que não estava tendo uma arrecadação boa, aí a gente teve uma decisão, acho que foi do Getúlio Vargas, que incorporou a Araçariguama a Santana de Parnaíba. E depois foi incorporado a São Roque. Então, em determinado momento, São Roque nos anos 50, por exemplo, né, em final de 50 teve a emancipação de Mairinque, mas São Roque tinha Araçariguama, aí vamos pegar São Roque, Mairinque e Alumínio. São Roque ia fazia divisa com Sorocaba. Fazia divisa com Sorocaba. E aí a gente teve... Itu também, né? Mas Itu a gente pega ainda, né? Pega Mairinque, né? Mas que a gente pega um pedacinho de Itu. Acho que a gente pega assim um pedacinho de Itu. E aí, olha o tamanho que se tinha da região de... Pode ser. Olha... aquele conversando, pode ser, manda aí. Olha o tamanho que se tinha de São Roque, né? Então, Mairinque nasceu de São Roque e depois alumínio, né? Então, e alumínio com a CBA já teve uma arrecadação muito grande. Até o Eduardo já participou aqui, falou que essa arrecadação acabou caindo nos últimos anos, mas tem uma grande arrecadação. Falou com relação à energia elétrica. Sim, a CBA vende bastante energia. Mas que antes você tinha esse imposto da comercialização de energia elétrica ficando em alumínio. Mas agora também teve uma mudança da lei que o município onde é gerada a energia, onde tem a usina, não sei se é Ilha Solteira, alguma coisa, também tem uma participação. Então, houve uma queda e tem uma discussão nesse sentido. Também, né? Então, e como Sorocaba, né? Votorantim saiu do Sorocaba, acho que Salto de Pirapora também se emancipou. Piedade? Não, Piedade é bem antigo, hein? Será? Piedade é antigo, hein? Mas acho que de Sorocaba ali a gente teve... Pode ser quando era bem maior, tudo. É que a história do estado de São Paulo é bem interessante e a gente ouve falar muito pouco na escola sobre isso, né? Mas você, por exemplo, tem um livro chamado Banqueiro do Sertão, que você, lá de 1500 e alguma coisa, que você tinha a cidade de São Paulo, tinha a cidade de Santana de Parnaíba, e a próxima cidade a oeste, quem é que era a próxima cidade depois de Santana de Parnaíba? Você pensou? Não. É Assunção, no Paraguai. Olha só o sertão que a gente tinha aí, até por conta do Tratado de Tordesilhas, né, que limitava o espaço dos portugueses, e aí os portugueses foram avançando, tanto que se você pegar o fundador de Itu, Domingos Fernandes, é irmão do fundador de Sorocaba, Baltazar Fernandes, porque a mãe deles lá, que comandava lá em Santana de Parnaíba, falou: filho, vamos conquistando o sertão aí. Então tem isso. O fundador de Itu é irmão do fundador de Sorocaba. Essas histórias aí. Bom, mas e aqui tem muita história do estado de São Paulo, né? Eu acho que na terceira série é que eu tive mais isso da história da cidade. Eu lembro até que no meu caderninho lá de 1976, com a professora Maria Luísa Carla Sara, falou: eu tenho o nome dos vereadores. A Câmara de São Roque é composta pelos seguintes vereadores. Estava lá Efaneu, acho que Orlando de Castro, Dr. Júlio, toda aquela turma lá. Bom, deixa eu conversar com a Simone, que também acompanha a história do estado de São Paulo. Simone, boa tarde, tudo bem, Simone? Boa tarde, Vander, Alan. Boa tarde, Oi, deixa eu só... Não, já tá ok aqui. Boa tarde, tudo bem, Simone? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alan, Guilherme. O presidente está no estúdio ou não? Não, o presidente saiu um pouquinho aqui, o nosso presidente Jair, ele saiu um pouquinho, mas daqui a pouco o presidente volta aqui para... É o nosso Jair. Não podemos deixar de cumprimentar o nosso presidente.
Nós está aproveitando, está fazendo a média com todo mundo, viu? Mas o Jair vota em Mairink, viu? Só se você for candidata a deputada. Não, eu não sou candidata. Nós já deixamos isso muito bem esclarecido. E não só esclarecido, mas gravado, porque vira e mexe alguém ainda vem me perguntar. Eu preciso pegar essa gravação lá. Em que essa gravação vai ser transmitida. Acho que não é o momento para isso, todos estamos envolvidos aí com o assunto da pandemia, com o coronavírus, mas no momento oportuno nós vamos fazer a divulgação. Ok. Eu percebi que você está afiadíssimo aí nas informações a respeito da história do estado de São Paulo, gostei de ver. Mas tem muita história no estado de São Paulo. Mas pera só um minutinho, o Alan tem uma notícia aqui. Alan, uma notícia urgente. O que é, Alan? Acabou de sair aqui a informação, Vander, que confirmou a segunda morte em Mairink, um morador de 79 anos, morador do bairro Chácara Flora. Ele veio a óbito ontem, ele estava na Santa Casa de Itu, infelizmente o segundo óbito na cidade de Mairink, essa pessoa é de 79 anos. Então, o Alan Viana está confirmando a informação. Ontem nós anunciamos a primeira morte de um morador de Mairink por coronavírus, Covid-19, e agora a prefeitura está confirmando a segunda morte. Quantos anos? 79 anos. Um senhor de 79 anos, morador? Da Chácara Flora, que é um bairro ali próximo a Nova Mairink, ao Jardim Nova Esperança, e ele estava internado na Santa Casa de Itu e veio a falecer nessa terça-feira, né? Poxa vida, tá. Nossos sentimentos. Pois é, Simone, isso é muito triste, é a segunda morte. É uma notícia triste, em 2 dias, 2 mortes, e isso traz a reflexão, Wander, que eu creio que é muito importante, no sentido de que cada vez mais essa situação está chegando perto de nós, cada vez mais esses casos estão envolvendo a nossa comunidade, e antes aquilo que estava tão distante, agora está quase que já batendo a nossa porta, e tomara que não bata. Não, tomara, mas infelizmente a gente tem aí a morte de mais um morador aqui de Mairink. São Roque teve 2 mortes registradas, uma que já tem há praticamente um mês, e depois a gente teve uma outra, 1 ou 2 semanas depois, São Roque com 2 casos, né, 2 mortes, e agora nós temos Mairink em 2 dias seguidos, 2 mortes. Isso realmente faz com que a gente, mais do que nunca, tenha que ficar em casa, evitar, porque infelizmente a gente está vivendo um momento muito complicado, Simone. Não, com certeza. E eu acho que essa recomendação ela já foi tão batida para as pessoas ficarem em casa, e ainda assim existe uma resistência tão grande a cumprir essa determinação, e eu acho assim, estranho até, não sei se essa é a melhor palavra, né? Me causa assim, uma certa surpresa, porque muitas pessoas fazem comentários revoltados a respeito dessas determinações, orientações para que se fique em casa, como se fosse alguma coisa no sentido de querer restringir, cercear a liberdade das pessoas. E, na verdade, não é isso. As pessoas precisam compreender que não se trata de querer restringir a liberdade de ninguém, cercear, né, o famoso direito de ir e vir que todos nós temos, mas é uma recomendação, um pedido, um apelo mesmo para que as pessoas fiquem em casa em função da preservação da saúde, não só de nós mesmos, mas também das outras pessoas. Mas parece que é difícil que algumas pessoas entendam isso. E, ao mesmo tempo, vem aquela ideia, né, de que quando alguém não quer entender, por mais que você explique, você fale, você demonstre, a pessoa não assimila a ideia. Não, tem esse detalhe, portanto, que a gente tem que ter realmente essa consciência para que a gente possa superar esse momento. Mas, Simone, a gente estava falando aqui, eu falei do estado de São Paulo, a gente tem uma história muito bonita do estado de São Paulo, a história de São Paulo, que a gente ouve pouco, né? Fala José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, mas tem Santo Amaro, São Vicente, que é o primeiro município, e a gente que é muito municipalista, né? A gente gosta muito dessas histórias da cidade, né? Com certeza. E você falou, Wander, que quando você estava lá na 3ª série, acho que nos 76 dos anos 70, você teve essa atividade escolar, essa lição de casa, de saber quem eram os vereadores. E eu achei muito interessante ouvir isso, porque eu não me lembro do tempo em que eu fiz o primário, né, que se chamava primário, estudei no Bernardino de Campos, de ter aprendido coisas específicas sobre a cidade de São Roque. E eu acho que isso é uma falha
Hoje existe as escolas são municipais em sua maioria, e eu sei que existe aí no currículo escolar um pouco da história de São Roque, algumas informações. E isso faz muita falta, porque eu creio que muitas pessoas também não dão valor à cidade, seja de São Roque, seja outras, porque não conhecem a história. E fica sempre aquela ilusão, né, de que a galinha do vizinho é mais bonita, é mais gorda, mais robusta. Porque nós, muitas vezes, por não conhecermos a nossa história, nós acabamos não valorizando, porque nós não sabemos o que é, nós não sabemos quem foram os personagens. E eu sempre falo uma coisa que deixa as pessoas surpresas, né? São Roque tem uma figura que chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Letras. Veja que importância, que honra. E você fala... É o Cláudio de Souza, né? É o Cláudio de Souza, então você sabe. Mas pouquíssimas pessoas sabem quem é. Eu já escrevi na coluna São Roquices a respeito do Cláudio de Souza e causou, na época, uma imensa admiração. Porque 90% dos leitores desconheciam. E se você sai por aí, eu até já perguntei para pessoas que moram na rua Cláudio de Souza. Você sabe quem foi Cláudio de Souza? A pessoa não faz ideia. Isso... É uma figura de extrema importância no teatro, na dramaturgia do Brasil. E, então, é até uma falha a cidade ter apenas uma rua com o nome dele. Né? O nome dele deveria ser mais valorizado, quem sabe o nome de uma escola. Não, é isso, eu preciso voltar a fazer isso mais no meu site. Tem um quadro lá, uma categoria chamada Aprendi na Rua, justamente para falar o nome de pessoas que nem eu citei hoje aqui, Horácio Maneilani, né? Então, para colocar que ele foi vice-prefeito de São Roque e que ele doou o terreno onde está hoje a escola Horácio Maneilani, e o avô dele, o pai dele, é um dos fundadores do Mackenzie. Então, tem uma história muito importante. São pessoas que têm uma grande história para contar. E falando em pessoas que têm grandes histórias, Wander, eu gostaria de deixar um destaque hoje. Hoje é o Dia Mundial da Enfermagem. E nesses tempos aqui que nós estamos vivendo, eu creio que essa homenagem é bastante oportuna. Todos nós, eu acho que já passamos por alguma situação em que fomos cuidados por algum enfermeiro, desde que nascemos lá. Eu nasci na Santa Casa, você creio que foi lá também. Então, desde o início da vida, as enfermeiras principalmente, né, os enfermeiros também, que geralmente há mais mulheres nessa área, cuidando das nossas vidas, das nossas mães, das nossas famílias, e principalmente agora com essa situação da pandemia, essa figura do profissional da enfermagem vem à tona com muito mais importância, como figuras heróicas mesmo. Então, ficam os nossos cumprimentos aos profissionais da enfermagem, o nosso apoio, a nossa solidariedade também, quando tantas vezes eles são injustamente criticados, ofendidos e até considerados transmissores aí do Covid-19. Já houve episódios em que profissionais da enfermagem foram agredidos quando estavam indo e voltando, né, para suas casas, para o trabalho. Então fica o nosso registro aqui, os parabéns de maneira muito especial, muito carinhosa para os profissionais da enfermagem. É isso aí. Ok, Simone, era esse o registro de hoje, que a gente não combina antes? Era esse o seu detalhe de hoje? Isso, era esse mesmo. E eu só finalizo retribuindo é a palavra mais adequada, retribuindo o abraço que o Zé Fernando Rabechini mandou para o meu irmão ontem. Então, conversei com o Charles ontem à noite e falei para ele que o nome dele foi citado no programa, que o Zé Fernando mandou um abraço para ele, rememorou lá os tempos da natação do Grêmio. Então, ele retribuiu o abraço do Zé Fernando e agradeceu a você também pela gentileza de ter permitido que fosse citado aí no programa a participação do Dr. Davi Wippe, lá no colégio em que ele leciona, falando sobre o coronavírus. Então, fica esse abraço para vocês da parte dele. Ok, legal. E a gente está aguardando uma visita do Charles aqui, né, que está morando em São Paulo, né, mas vira e mexe ele está por aqui, mas esse tempo de pandemia ele está ficando lá por São Paulo. Agora ele não tem vindo, mesmo para ver minha mãe, ele não vem, porque é até perigoso, né? Minha mãe também já é idosa, então agora nossa interação é só virtual, mas
se Deus quiser, logo ele vai poder estar aqui com a gente e sendo tempo de férias, porque durante o período de aulas, né, ele não consegue, mas com certeza ele vai sim participar do programa e vai ser muito gostoso. Vocês, principalmente, eu vou ficar fora dessa conversa, vão poder bater um bom papo aí sobre futebol, porque ele é palmeirense roxo. Aí sim, hein? Já é palmeirense, aí o Alan gostou. Então tá bom, obrigado, Simone, pela participação, até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã, um abraço a todos. É isso aí, muito obrigado a Simone participando e a gente vai aqui com os nossos colunistas, deixa eu passar pra cá, vai pra lá. Eu não vejo, tô destreinado, né? Só em casa, né? E não saio pra rua aí não, viu? Aliás, mando o que tem de gente correndo aí pelas ruas aí, às vezes sem máscara, né? O Cláudio Góes já falou, ele falou assim, parece que eu sou papagaio de ficar falando toda hora isso aqui, né? Ele falou, mas tem isso mesmo, tem que reforçar, né? Tem que reforçar. Evitar, né? Não é o momento da gente fazer caminhada, da gente fazer corrida, de fazer passeio de bicicleta, passeio a pé, entendeu? Mas eu vou lá no meio do mato, não, mas nem lá no meio do mato, tal, vou andar de carro. Temos que, nesse momento, evitar, vamos superar esse momento, depois a gente vai fazer passeio de bicicleta, vai fazer concurso de papagaio, nós vamos fazer tudo depois aí, mas agora a gente está precisando realmente desse momento de ficar em casa. Bom, repita a informação, e aliás já está lá no nosso site no vanderluiz.com.br, o Alan rapidinho já postou, Mairink registra segunda morte pelo novo coronavírus, né? Então repita a informação, Alan. Infelizmente a gente teve essa confirmação hoje, né, Vander, na tarde de terça-feira, que esse homem de 79 anos, morador do bairro Chácara Flora em Mairink, veio a óbito ontem, né, na Santa Casa de Itu, devido à epidemia da Covid-19. Mais uma vez a gente deixa aqui nossos sentimentos aos familiares e pede para as pessoas se cuidarem, gente. A doença está chegando mais próxima da gente, está pegando aqui pessoas de bairros próximos, pessoas conhecidas. Vamos tomar esse cuidado porque a situação está ficando complicada a cada dia mais aqui. Porque agora vai chegar o epicentro no interior, né, Vander? Bastando já em São Paulo, agora está vindo para o interior, teve aumento mais de 100% nos últimos 11 dias. Está vendo esse dado hoje, então a doença está chegando mais próxima da gente, né? Então, e eu estava acompanhando hoje uma entrevista coletiva do prefeito de Campinas. Campinas é uma grande cidade, né? Tirando São Paulo, disputa ali cabeça a cabeça com Guarulhos, qual é a cidade com maior população, né? Mais de 1 milhão de habitantes, aí tem toda aquela região metropolitana ali de Campinas. E o prefeito estava falando, são as mesmas dificuldades, né? Gente perguntando como é que vai funcionar no ônibus, né? Vai ser obrigado? Mas eu falei, obrigado. Mas se chegar alguém sem máscara e quer entrar na máquina, falou, olha, a gente ainda para amanhã, a gente já está há alguns dias orientando, mas para amanhã ainda a gente tem uma quantidade de máscaras, máscaras que foram entregues aos motoristas, e falou assim, até o prefeito falou assim, olha, se tiver alguém mais encrenqueiro, né, aí acaba dando essa máscara para a pessoa para entrar e falar, mas é só hoje, hein, amanhã não tem mais. Aí perguntando, mas se essa pessoa tira a máscara depois que tiver no ônibus, né? E o prefeito de Campinas também fazendo uma cobrança, dizendo o seguinte, que ele comentou isso com o governador João Dória, porque é o seguinte, o Dória chamou os prefeitos das regiões metropolitanas, né, de Santos, Sorocaba, Campinas, das regiões metropolitanas que nós temos aqui no interior e no litoral de São Paulo. E agora esses prefeitos, e amanhã a gente vai ter um encontro nesse sentido, o prefeito de Campinas, que é a região metropolitana ali, vai se reunir, vai ser um encontro presencial, que é um local amplo, todo mundo guardando as distâncias regulamentares e tal, conversando com os prefeitos da região para passar as informações que ele recebeu lá do Palácio do Bandeirantes. E isso acredito que deva ocorrer também aqui com Sorocaba. Não sei se vai ser uma videoconferência, mas também a prefeita de Sorocaba deve convocar aqui os prefeitos, Coutinho, né? Convocar para passar essas informações aí, né? E porque todas as cidades, e perguntando ao prefeito se temos casos já de pessoas de São Paulo que estão indo para Campinas, então tem toda realmente essa preocupação para que a gente possa superar esse momento, né? E o Zé Balai tá ok aí? Então, vamos lá. É que o Zé Balai, enquanto estava falando, é que o Zé Balai estava conversando com o Alan, ele quer saber assim, o que de importante já falaram no programa, né? O que de encheção de linguiça, pô, ele quer saber tudo, ele quer saber o terreno onde ele pisa. Qual a altura? Parece que ele reconhecendo o gramado antes, né? Uma solução é você assistir o programa desde o começo, viu, Zé Balaio? Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava me inteirando aí porque eu estava voltando, não acompanhei. Ontem eu estava acompanhando o programa e assim, quando eu posso, eu acompanho
Hoje eu não consegui, então ele estava me passando as dicas aí do que já foi falado, e eu também fiquei trocando uma ideia com ele a respeito de modernizar a minha comunicação aí com a questão do Skype, né? Eu tenho um e não tá funcionando, então eu vou tentar fazer como ele me orientou e vamos ver se a gente consegue, porque realmente faz falta essa parte de você estar olhando cara a cara. O pessoal tá com saudade da sua carinha, viu? Então, você fica pondo foto antiga, foto de criança, meu Deus do céu. Tá, mas vamos resolver essa parte técnica aí. A sua internet é além ainda, hein? Você já tá falando de um celular ou você tá ligando do orelhão? Tô no orelhão. Aqui na esquina de casa do orelhão. E vou dizer uma coisa, o que vereador pedia antes, solicita ao senhor prefeito que entre em contato com a Telesp Telecomunicações de São Paulo para que seja instalado um orelhão. E depois começaram a pedir orelhão comunitário, porque recebia a chamada. E de repente falaram o seguinte, olha, vai chegar um ponto que você vai entrar na loja, vai pegar um telefone e vai sair falando. Você fala, você tá louco. Porque o plano de expansão se pagava em 24 meses e demorava 72 meses para instalar, né? E de repente, se pediu muito orelhão, Zé Balaio? Sim, eu pedia, e orelhão, rapaz, era uma situação aí que interessante, porque quando instalava, a gente fazia festa, cara, pela aquisição dessa grande melhoria aí, que na época realmente era uma melhoria. Você lembrou bem, cara, do telefone fixo também, nas residências, ele era uma coisa que era um patrimônio, né? Você tinha que declarar no imposto de renda as linhas telefônicas que você possuía. Então, você veja, é interessante isso daí. Daí da questão do orelhão, assim, comunitário, que foi uma inovação, a solicitação, as indicações dos vereadores, o orelhão e o bico de luz concorriam, cara. O que tinha de indicação para bico de luz e orelhão era impressionante. E quando eu conseguia, tinha festa, cara. Eu tenho uma gravação, preciso achar no meio do meu arquivo lá, do Mário Luiz. Eu não sei se ele está entregando um orelhão ou está inaugurando um bico de luz no Sapuó. Ou se são as duas coisas, então, foi de arrebentar a boca do burro, né? E o Mário dando entrevista, e tinha um cara com uma moto, devia ser aquela 125, escapamento aberto, e o Mário falando, estamos hoje aqui, e o cara, e a moto do lado. Pô, entregar bico de luz e orelhão, hein? Porra. Outro dia eu tava descendo aí uma rua, tava tocando um orelhão, tocava orelhão. Falei, caramba, quem que atende orelhão comunitário hoje, né? E pode ligar ainda, né? Era uma conquista, trocava depois o orelhão antigo, né? Aquele que só tinha uma função, trocava pelo comunitário. A turma queria, daí exigia, porque o bairro tal tem o comunitário, o nosso não tem. E depois tinha toda essa conquista. E tinha o orelhão laranja, que era para fazer ligação local, e depois começou a aparecer o orelhão azul, que fazia ligação intermunicipal, né? Fazia o DDD. Aí você tinha o amarelo e o azul. Eu lembro que em frente à venda do seu avô Faustino, lá na 13 de Maio, não tinha orelhão, lá tinha uma caixa de correios, que era uma outra coisa muito solicitada também, né? Tinha a caixa de correio. No armazém, depois os estabelecimentos, assim, principalmente os armazéns, farmácia também, tinha o próprio telefone dentro, né? Que era um convênio que se fazia, né? E eu tenho nos documentos aqui antigos, né? Da firma do J. Garcia e irmão, que era do meu pai, do meu tio e antes do meu avô Faustino, eles tinham um convênio com o correio. Então as pessoas compravam os selos lá e o envelope e punham as cartas nessas caixinhas de correio. Então tinha convênio. Os estabelecimentos comerciais também podiam fazer esse tipo de mais um serviço, né, para a população. Você vê como evoluiu tudo, né, meu? Tão rapidamente. Não, a coisa foi impressionante. E pediam orelhão, pediam bico de luz. Bico de luz ainda se pede muito, viu, Zé? Olha só, até hoje a gente ainda tem muita reclamação, os vereadores lá de São João Novo estão sempre pedindo, Etelvino lá do Carmo, ainda nós temos muita falta de bico de luz, porque acontece o seguinte, a gente paga até uma taxa hoje e depois a prefeitura vai instalando, só que chegou um ponto aí que a prefeitura estava instalando bicos de luz, mas ela não conseguia arrecadar o suficiente para pagar a conta do bico de luz, né? Porque tem isso também, aumenta o bico de luz, mas não tem dinheiro para pagar a conta. Eu acho que cada bico de luz
Impressão minha, outro dia falaram na Câmara, não sei se custa 40 ou 60 reais por mês cada bico de luz. Você tem essa questão aí do imposto de iluminação pública, né, que ele está junto da conta de luz que a gente paga, e é justamente para que possa ser feita essa expansão. Na medida em que você recebe daquela comunidade que tem a luz, você faz um caixa para pôr para aquela comunidade que não tem. Mas esse imposto serve também para pagar o consumo, né? Então, fica realmente complicado isso daí. Então, por isso tem que usar essas lâmpadas mais econômicas, né? Você vai estar substituindo, muita coisa foi substituída, né? Para que haja uma economia no consumo, para propiciar que as comunidades mais distantes recebam essa melhoria, que é muito importante sob o ponto de vista, inclusive, da segurança, né? Da segurança. Porque lugar escuro é o ponto que o bandido mais gosta, né? Entendeu? E também a questão do tráfico de drogas e o consumo de drogas também. Então, mais iluminação, você tem uma sociedade mais segura, né? Sobre todos os pontos, né? Isso é importante. Zé, muito obrigado pela participação. Se tinha algum tema, Zé, perdão, eu não pergunto aqui, é tudo combinado aqui. É por isso que eu tenho que falar com o Guilherme antes, né, meu? Eu não sei o que foi tratado. Eu não sei muito o que foi tratado. Deixa eu só falar aqui, você vai responder em 30 segundos. Um ato da mesa diretora lá da Câmara de Alumínio, participou ao vivo com a gente o Eduardo da Delegacia, que é o presidente da Câmara de Alumínio, reduzindo em 30% os salários dos vereadores até o fim dessa pandemia. Inclusive, para atender o que foi feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que o teto dos vereadores não fiquem acima daquele percentual que se tem em relação aos deputados estaduais. Ele falou que não atingiria esse teto, mas já quis seguir o exemplo da Assembleia, redução de 30% dos salários dos vereadores de alumínio. Muito boa medida. Eu disse isso, que nossos políticos estão devendo, na medida em que vão cumprindo, não estão devendo mais, mas estavam devendo essa satisfação ao povo num momento tão crítico como esse que a gente está vivendo. Tudo bem que a gente torce para que essa pandemia seja resolvida aí no aspecto das curas e de encontrar uma solução aí através de uma vacina, mas enquanto isso não acontece, é preciso que os políticos também deem exemplos, né? Então, acho muito positiva essa atitude do presidente da Câmara de Alumínio, já seguindo essa digamos assim, medida que foi tomada pela Assembleia Legislativa, mas eu acho que deveria ser, independentemente da Assembleia ter tomado a atitude, as câmaras já deveriam estar se adequando a esse momento. E a redução aqui em São Roque foi só espontânea por 2 vereadores, né? 2 vereadores que resolveram abrir mão de 15%. O Guto Issa e o Alfredo Estrada, e o prefeito Cláudio Góes abriu mão de 20%, cargos de chefia de departamento 15%, tem uma redução, mas o prefeito 20%, prefeito e vice. Então, mas é que você não ficou nada estabelecido em termos de documentos, né? Porque eu tinha dito num programa passado que a questão do vereador é por resolução e a questão do prefeito é por decreto legislativo. Então, prefeito e vice, né? Os diretores, aí no caso não, seriam secretários, mas no caso de São Roque já é por lei, nos reajustes que se dá ao funcionalismo como um todo. Então, você tem... Essa questão tem que ser formalizada, eu acho, porque hoje o Cláudio Góes abriu mão, mas os vereadores abriram mão também, assim, sem ter uma formalidade, né? Então você teria que ter essa formalidade para que haja realmente a compreensão da população de que houve esse tipo de iniciativa, né? Que ela foi como a de alumínio, que eu acho correto, por um projeto de resolução e depois se torna uma resolução. Agora, o prefeito, no caso, teria que ser feito de forma com um ato, né, o decreto legislativo, no caso, estabelecendo quanto tempo, né, porque o prefeito falou que inicialmente é por um mês, né, entendeu? Então, ele pode até abrir mão por mais um mês, e assim, sempre liberalidade da parte dele, então não estabelecido num documento público que faça surtir os efeitos legais, né?
Ok, Zé, muito obrigado, porque o Zé Fernando Rabechini já embicou aqui. Nossa, passando um monte de gente na praça agora e um cara de bicicleta. É impressionante o que tem de... Bicicleteiro. Eu queria, dar saudade de a gente estar no carro, quando a gente ia pro programa, nós três, na volta também, e batendo papo, dando risada, falando bobagem, dá saudade dessas coisas, né, cara? Falando mal dos outros, né? Isso, sempre, né? Fazendo fofoca. É gostoso isso daí, cara. Dá saudade disso, cara. Eu no boteco lá com os meus amigos, tudo isso daí. Nossa, como a gente fica defasado nesse ponto, cara. Eu tava na noite de domingo, já pra madrugada de segunda, né? Eu tinha colocado lá uma notícia, depois o Cláudio Góes mandou umas mensagens pra mim, e a gente tava até conversando de outros assuntos, assim, fora, né? Vendo umas fotos antigas e tal, né? E a gente precisa, em determinados momentos, isso, né? Que essa conversa que a gente teve com o Zé Balaio, que tinha com o Zé Fernando, né? Com os vereadores, estamos com saudades do prefeito. Pô, a gente tem que levar isso com uma grande família que a gente tem, e a gente está sentindo saudade desses nossos irmãos, né? Vereadores, prefeitos, jogadores de futebol, vendedor do bar. Pô, a gente tá sentindo falta da família aí, pô. Então, eu tenho conversado por telefone com bastante amigos, né, claro, porque a gente troca ideia, não tem outra forma, agora a gente usa sempre o telefone. E eu tenho conversado, né, bastante com o Polita, com o Caparelli, que são as pessoas com quem eu tenho, assim, uma vivência de... Você também tá igual eu, só tenho uns 2 ou 3 para falar, viu? Eu tenho bastante, tá? Eu tenho uns 5, acho que eu tenho. E aquele jogo que ia ter no fim do ano, amigos do Vander Luiz e amigos do Neto, foi cancelado por falta de amigos. Isso é boa. Não, então, tem um grupo, a gente participa de alguns grupos, e o grupo lá do bar do D'Alessio, né? O pessoal se xinga o tempo inteiro, cara, porque é uma forma também de dar risada, de curtir, né? Mas tá todo mundo ali naquela expectativa de que isso daí possa transcorrer aí mais rapidamente, mas a gente sabe que vai demorar, cara. Infelizmente vai demorar, então a gente tem que se valer desses momentos aí de lembranças, de como a gente, digamos, era feliz, né? Então, 2 meses atrás a gente era tão feliz, e agora a gente valoriza bem esses momentos aí, né? Puta que da vida, rapaz. Tá bom, um abraço, Zé. Valeu, Wander. Um abraço a todos aí, o Alan também. Um abração, Alan. Zé. Você tá no programa, eu sei, porque o Guilherme me contou. Então tá bom, e arruma esse Skype aí. Vamos mandar um celular novo pra você aí. Vamos arrumar. Um abraço, obrigado. Vamos lá, que o tempo passa, a torcida brasileira. O tempo urge, diria Milton Neves. E o Fiore Gilhote, o tempo passa. 44 segundo tempo. Crepúsculo de jogo. E deixa eu falar com o Zé Fernando Rabechini aqui. Boa tarde, Zé Fernando. E você tá todo dia botando uniforme, entra em campo. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde. Um abraço, Zé. Tô com saudades também. E sabe que você põe a camisa, o uniforme do time, porque tem imagem, mas o Zé Balaio, mesmo sem imagem, por telefone, ele tá colocando a camisa azul e tá se uniformizando. Põe camisa, chuteira, ele está fardado. É isso aí. Eu sei, e sei que ele tá correndo atrás do Skype, mas ele vai conseguir. Esses orelhão modernos tem Skype também. É verdade. Eu acho que já tem orelhão com Skype. E tinha que andar com um monte de ficha. A gente que fazia reportagem na Pan, eu peguei bastante lá. Tava começando o celular. E a gente, às vezes, o celular não pegava bem em determinadas regiões. O que a gente parava no orelhão para ligar, tudo bem que a gente ligava a cobrar lá na redação. Mas para fazer contatos, o que a gente andava com um pacote de ficha no bolso. Pô, eu acho que até tem alguma ficha ali em casa. Você tem ficha telefônica na sua casa? Acho que se procurar lá nas gavetinhas, nos potinhos lá, deve ter algum. Porque depois veio o cartão. Sim, e o cartão tinha gente que fazia coleção. Tinha cartão do Ayrton Senna, um monte de coisa, né, Zé? Olha, cartão de telefone, tem uns cara. Que vale uma grana, uns que é bem difícil de ser encontrado. Bem difícil, Nos anos 80 eu tinha que ligar de Peruíbe para São Roque, cara. Sabe que horário eu ia? No horário da novela. Era o único horário que tinha orelhão livre.
Não, era verdade, a gente ia passar, a gente passou muita virada de ano lá em Suarão, lá na querida colônia lá dos ferroviários, né? Tinha o Álvaro Leite ali em Suarão e tinha o Jardim Suarão também. E para ligar para a mãe da gente, aí para os pais, né? Pro irmão, para falar feliz, né? Pô, se chegava no Orelhão 4 da tarde já tinha fila, já tinha 15, 20 pessoas, ficava na fila para poder ligar a cobrar. Lembra que tinha? Natal e Ano Novo era só na telefônica. Ou isso, tem que ir lá. No Orelhão você não conseguia, tinha que ir na telefônica. Porra, às vezes você pegava, não dava linha pra você falar Feliz Natal, Bom Ano Novo. E agora, por exemplo, lá, o seu primo tá lá em Peruíbe acompanhando a gente, cara. Como é que pode? Ele Todos os dias. Eu acompanhava vocês de Portugal, viu? Então, você vê, assistia toda essa... Ficava acordado lá acompanhando vocês. Então, toda essa coisa, como a coisa evoluiu, né? Mas, Fernando, dá uma dica de filme, então, pra gente aí, o cinema que não para de evoluir. Que tá ajudando nessa quarentena. Você assistiu o Super-Homem ontem, o Batman, não? Não. É que eu falava os dois filhos de Marta, porque no fim eles veem que os dois, a mãe dos dois chamava-se Marta, né? Os dois têm a mãe chamada Marta. E o Steve Lisboa, e lembrei de você. Novamente, eu já tinha assistido de novo. E foi bom? Gostou ou mudou alguma coisa? Depois eu assisti um, mas eu vou deixar para falar no final. Agora, no final eu vou falar de um que eu assisti já no começo da madrugada, muito legal. Mas no final. Olha, o SBT, na aberta, né? O SBT passa veículos, né? Após sair da prisão, em liberdade condicional, Michel pega o carro errado em uma locadora... E, para sua surpresa, tem uma mulher presa no porta-mala. Aí começa uma perseguição por policiais corruptos. Não, e só um detalhe. Ontem eu estava assistindo o Conexão Repórter com o Roberto Francisco Cabrini, colega de escola, de faculdade do nosso Carlos Melo. Ele chamava o Carlos Melo de Rock Hudson, em homenagem a São Roque. E eu estava, aliás, até foi curioso que eu estava vendo o Cabrini lá fazer uma reportagem, e eu estava com um livro lá da biografia do Ayrton Senna. Eu falei, foi o Cabrini que deu na Rede Globo a morte do Ayrton Senna. Mas aí, durante o intervalo lá, entrou a chamada desse filme e falou que o cara pegou um carro alugado, tinha uma mulher presa, refém dentro do carro e tinha uma arma também, Esse filme aí é o seu destaque então, Zé Fernando? Não é que é destaque, é o filme da aberta. É o que temos, o que temos. É o único que nós vamos ter hoje. Mas na Globo, quem tiver aí na madrugada... Tem o filme lá, a biografia de Chico Xavier. É um filme bacana, legal. Quem quiser saber um pouco mais da história de Chico Xavier, né? Quem não conhece, dessas pessoas que, embora eu não eu assisti esse filme, é bem legal. Eu acho que se nós tivéssemos uns 100 mil Chico Xavier no Brasil, nós estaríamos numa situação muito melhor que estamos. É uma grande figura humana. Então, quem puder assistir... Ali, eu assisti já esse filme na estreia dele na televisão, já há alguns anos atrás, e eu gostei bastante, fiquei sabendo de coisas que não sabia da vida dele. Passa 1h45 da manhã. Agora, mais cedo, quem tem a HBO, tem também um documentário muito legal, viu, gente? É uma reprise também. É um documentário sobre Natalie Wood, Aquilo que Persiste. É um olhar... sobre a carreira dela, feito pela filha, Natalie Wood, é muito legal. Ela foi indicada ao Oscar de Juventude Transviada, Clamor do Sexo, Preço do Prazer. Ela foi indicada, não ganhou, mas foi indicada por todos esses filmes. Ela ganhou bastante Emmy na fase de televisão dela. Mas é um filme muito legal, Aquilo que Persiste, e Aquilo que Persiste não é o acidente trágico dela, que alguns dizem que foi sem querer, outros dizem que é crime, outros dizem que é suicídio, porque ela tinha depressão e às vezes tentou várias vezes suicídio. Não é isso. Aquilo que persiste é aquilo que ela deixou, o marido, as filhas. Quer dizer, é muito legal. Quem é meio saudosista, assim como eu, aliás, será o meu filme da noite do início da noite de hoje. Então, quem gosta, é muito legal. Mas para quem quer uma distração muito boa, eu assisti ontem à noite. É uma comédia na Netflix, né? Ele só tem na Netflix. Eu fiz uma pesquisa se ele teria em outras plataformas, não tem. Se chama Crazy
Triples Budapeste. Você, Wander, deve até, você que é amigo lá do pessoal do SES, essas coisas aí, deve até incentivar eles a fazerem um curso sobre isso. Que os dois amigos eles estão cansados da vida de rotineira, aquelas vidas rotineiras, e eles fundam uma empresa sensacional. Uma empresa que faz planejamento de festa de despedida de solteiro. Para ir só em Budapeste. Eles fazem, mas tem que fazer lá em Budapeste. Aí, ele é muito gozado. É uma boa distração, viu? Como que é o nome, Zé? Como que é o nome para os nossos internautas anotarem aqui? Pode mandar bala. Não, mas como que é o nome? Crazy Triples Budapeste. Boa. Crazy Triples Budapeste. Boa, Zé. Louco aí porque na verdade entra mais um aí na história, porque o filme é francês. Na verdade é um filme francês. Até os atores não têm aqui muita referência, embora que eu vendo aqui, depois eu lembrei que no curso meu de assistente de direção, passou uma boa parte do Jonathan, eu anotei o nome dele em algum canto, que é Jonathan Cohen. Ele é um ator francês e ele fez um filme sobre dois amigos da Segunda Guerra, que eles foram servir junto, mas o que eles sofrem por fugir das batalhas. É um filme belga, mas é muito gozado e eu assisti. Não, ele nem passou aqui no Brasil, acredito. Eu procurei agora na internet e não achei nada. Mas eu assisti com aquelas traduções feitas por computador, muito ruim, do francês, muito ruim. Mas é bem gozado, porque o que eles fazem para fugir das batalhas é muito gozado. Mas essas são as minhas indicações. E você tem uma indicação, Alain? Eu tenho, até ia falar ontem, mas não deu tempo. O filme é Amores Brutos, que é do Alejandro González Iñárritu, que é o diretor do Birdman, O Regresso. E é da trilogia 21 Gramas e Babel, né? Esse é um dos 3 filmes que mostra outras formas de amar, né? E como às vezes o amor ele pode se transformar em ódio na sociedade que a gente vivemos. Então é um filme que retrata muito bem um tipo de amor que ele vai se transformando em ódio durante o filme. Então essa é a minha indicação para hoje, Amores Brutos. Amores Brutos. Muito bom, Zé, você vai gostar. Pode assistir que você vai gostar. Gosto de hoje. A minha madrugada será com Amores Brutos. Boa. Ele tem aquela música, Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam. Aguinaldo. Até um filme também. Quem quiser assistir, um filmaço aí. Mas é a música do Aguinaldo Timóteo, Os Brutos Também Amam. Ator coadjuvante com esse filme, né? Se não me engano. Não, mas eu conheço a música, Os Brutos Também Amam. Você não lembra? Que é do filme. Que é do filme. Mas os Brutos... um filme que tem essa música, é claro. E, se não me engano, Jack Palance ganhou o Oscar de ator coadjuvante com esse filme. Se ele não ganhou, ele foi indicado. Não, mas essa música que a gente canta aqui é do Aguinaldo. Esse filme, Os Brutos Também Amam, é estrangeiro, né? Sim, é americano. Então, mas a música é nossa aqui, do Aguinaldo Timóteo cantando. Os Brutos Também Amam. Você não conhece essa música? Essa eu não conheço. Não conhece? Essa não. Porra, essa... O filme, a música do filme. Essa do Aguinaldo Timóteo eu não conheço. Que é isso? Que é isso? Você não conhece... Ô Alain, na banda não. Ô Guilherme, eu vou pedir pra você coloca no YouTube aí que essa música do Aguinaldo Timóteo, põe Os Brutos Também Amam. Aguinaldo Timóteo. O Cláudio vai começar a falar, mas só segura um pouquinho, já começou, mas só põe aí rapidinho essa música, Os Brutos Também Amam aí, que eu vou dizer uma coisa pra você. Se você não conhecer essa música, é impressionante, pô. Achou ela procurando, tal. O Cláudio Góes já vai falar, mas essa música fez muito sucesso. Porra, ele vai até colocar aqui, aliás, acho que essa música é do Roberto e do Erasmo Carlos, cara. O Roberto também fez por Aguinaldo Timóteo O Grito, aquela quando o trem parar na estação. Puta, desafinado pra caramba. Achou? Então põe um pouquinho só pro Zé Fernando se emocionar com Os Brutos Também Amam, de Aguinaldo Timóteo. Você jamais vai entender
do amor que eu lhe dei. Zé Fernando não conhecia essa música? Não chegou áudio. Que é isso? Não chegou áudio, vai chegar. Mas só eu sei o quanto amei. Mas eu vou ouvir. Ouça aí, então tá jóia. Pode voltar aqui, Guilherme, beleza. Então tá bom, Zé Fernando, obrigado. E a minha recomendação é ouvir Aguinaldo Timóteo, que foi motorista da Ângela Maria. Um abraço, hein? Outro, até amanhã. Até amanhã. E pra fechar, tá falando o Cláudio Góes? E ele está ao lado da Daniela Grock, diretora de saúde. Vamos ouvir o que o Cláudio Góes tem a dizer. Vamos ouvir, pelo menos, se não for tudo, vamos ouvir um trecho. Tá falando agora? Tá acertando a tela. Acabei de receber o link enviado aqui pela Adriana Martins, da assessoria de imprensa. E vamos acompanhar um trecho, então, do Cláudio Góes falando do combate ao coronavírus. O que ele tem de novidade? Dos valores de arrecadação que iremos perder, né, das perdas. Eu recebi a informação que a Daniela Grock vai participar, diretora de saúde, mas quem está ao lado do Cláudio é a primeira-dama Mazé, Mazé de Barros, que está ao lado do Cláudio Góes. Através da CNN, Confederação Nacional dos Municípios, e também da APM, Associação Paulista dos Municípios, eles sim enviaram a proposta para o Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Está em tramitação por lá, quer dizer, todos os deputados e todos os senadores tomam parte dessa avaliação e dessa autorização. Logicamente, com a sanção do presidente. Então, esse processo está ainda circulando no Congresso Nacional e também no Executivo. E ali, vetos ou aprovações ou emendas, todo esse processo ainda está em andamento lá em Brasília. Então, ainda nada concreto. Logicamente, depois de toda essa movimentação, ainda a parte de parcelamento do envio dessa verba para os municípios. Estaremos aguardando. Vamos lá, eu acho que agora então eu vou deixar ainda. Temos o boletim, quero falar sobre o decreto e o Dia das Mães. Vou deixar para o final. Vou dar um espaço aqui então para o pessoal da Bem-Estar Social e do Fundo Social para que comentem, que passem as suas informações. Boa noite, sou Laudemiro, responsável pelo bem-estar social de São Roque, o qual é composto os CRAS, abrigos e o CREAS. Gostaria de falar primeiramente sobre os CRAS, porque tem sido uma correria muito grande em nosso município quanto ao atendimento. Então nós temos o CRAS Central, o CRAS de Mailasque, de São João Novo e Paisagem. Então, o atendimento continuaremos sendo realizado de 8h30 a meio-dia. E a prioridade nossa, como todos sabem, tem sido que as cestas básicas. Tá? E também benefícios. Embora o cadastro único esteja, por enquanto, suspenso, nós estamos dando atendimento a alguns usuários referente aos seus benefícios, referente aos BPCs, e Bolsa Família, que isso é muito importante, é o que realmente leva as pessoas ao atendimento ao CRAS. Gostaria de falar também quanto ao nosso abrigo de saúde, aquelas pessoas em situação de ruas, que muitos munícipes às vezes se incomodam, não gostam, né, de ver aquela situação, e gostaria que sempre que deparassem com essa situação, encaminhassem para a gente, para o nosso abrigo. Então, o abrigo também se estruturou nesse momento de pandemia, fazendo o quê? Separando aqueles idosos, aqueles usuários com mais idades, para que eles ficassem com um atendimento especial lá dentro. Então, os CPIs estão sendo utilizados tanto quanto aos nossos funcionários, também para todos os usuários. O CREAS também, em virtude da demanda, algumas procuras, também voltamos a funcionar nesse momento. Estamos atendendo no endereço novo, que é ali próximo ao Pátio Correio. Boa tarde a todos, eu sou Mazé Barros, presidente do Fundo Social, e vou falar um pouquinho sobre as ações do Fundo Social até agora.
social e estão encampando, né, essa empreitada de produzir máscaras voluntariamente para a nossa cidade. Falamos também sobre as empresas que estão mobilizadas e estão fazendo as suas doações. Quero agradecer muito à Associação Comercial de São Roque, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, tem feito as suas campanhas próprias e também colaborado com a divulgação das nossas campanhas. Ao total, temos mais de 10 empresas que colaboraram e eu queria também passar para vocês acerca da campanha de agasalho. O frio está chegando, nós não podemos deixar as pessoas passar frio para que elas não tenham, né, as suas resistências debilitadas, para que elas não possam ficar gripadas. Então vamos lá, precisamos contar com a solidariedade de vocês. Precisamos que vocês façam a separação desse material e tragam exclusivamente para a prefeitura. Por quê? Porque nós não podemos entregar o material sem fazer a devida higienização. Nós estamos em parceria com a empresa Lavicim, que nos proporcionou uma gaiola que vai ficar alocada na prefeitura, no pátio da prefeitura. Então você vem com o seu carro, faz a distribuição desse material, né, dentro dessa gaiola. Não tem manuseio de ninguém com esse material. As pessoas vão colocar ali, a gaiola vai inteira, o caminhão da Lavicim vai vir, retirar essa gaiola, levar para a empresa, fazer a higienização, a desinfecção desse material e posteriormente ele volta para a prefeitura, quando nós faremos então a triagem desse produto para poder fazer a devida doação. Na triagem, todo mundo de máscara, luvas, etc., para não perder a esterilização desse material. Então, este ano, a campanha de agasalho vai ser diferente. Contamos com você para que você venha com o seu carro, faça o depósito do seu material dentro da prefeitura, exclusivamente aqui, ok? Muito obrigada a todos. Deus abençoe por todas as ajudas que a gente tem recebido, por todas as doações de tecido, cestas básicas, alimentos, tudo que a gente tem recebido. Nós agradecemos do fundo do coração e sabemos que podemos contar com você até o final da pandemia. Deus abençoe. Obrigada. Quero falar então mais uma informação sobre a vacinação, que foi feita a alteração da ordem de vacina, colocando então agora nesse momento, no dia 11, repetindo, para as crianças de 6 meses até menores de 6 anos. E os professores que estavam alinhados para esta data foram removidas, né, vamos dizer, foram alteradas as datas, foi alterada a data para o dia 18. Então, os professores, a partir do dia 18, a previsão para início da vacinação na categoria professores. Vou falar agora do boletim. Boletim de hoje, dia 8, nós tivemos mais 7 notificações. Então, nós estamos com um total de 202 notificações. E até respondendo já uma dúvida, o que é uma notificação? Notificação é quando a pessoa tem os sintomas de uma forma um pouco mais carregada, vamos dizer assim, mais preocupante, se ela se dirige a um posto de saúde ou diretamente à Santa Casa, para os dois lugares, o posto de saúde ou na Santa Casa, para se apresentar por conta das questões de sintomas delas. Após uma triagem, uma avaliação, ela é decidido se ela vai para, se ela não é necessária, se não é necessária a coleta do exame ou se é. E nesse caso, então, no dia de hoje, 7 pessoas foram, né, e receberam aí a coleta do material para exame. Então, estamos com um total de 202 notificações, sendo que negativos 138. Então, de ontem para cá, mais um caso, mais um exame, né, mais um resultado. Então, total de 138 negativos. 27 aguardam resultados, 37 positivos, sendo 6 de outros municípios. É importante a gente estar lembrando disso. Então, são 31 de São
Roque e 6 em outros municípios, nós temos 11 internações, 13 positivos e 8 internações suspeitas. Nós temos 11 pessoas, casos em recuperação em isolamento social, se recuperando em casa. 21 recuperados. Ontem eram 20, hoje 21 recuperados. E 2 óbitos confirmados. Então essa a informação, ela vai também para a rede social, ela vai para a internet, para a imprensa. Essa é a informação sobre o boletim coronavírus de hoje. Falo aqui também do decreto. Mais um tema assim do decreto, depois do Dia das Mães. O decreto, conforme foi hoje informado pelo Palácio do Governo do Estado, continuará e foi estendido até dia 31, sem alterações. O que nós percebemos da explicação que o governo nos dá é que ele fez a medição, acompanhou o percentual de isolamento, foi o que norteou a continuidade. Estavam até imaginando um plano chamado Plano São Paulo, que é o plano de retomada. Dias atrás eles chegaram a lançar condicionado ao percentual de isolamento. Esse plano ele consistia em 3 etapas, ou 3 categorias: amarelo, verde, amarelo e vermelho. Sendo que o vermelho é o pior e o verde é aquele que já estaria em condições de retomada. Porém, no geral, a média geral me parece que não chegou nos 50%. E São Roque é a que está acima de 50%, mas ela não ajudou na média geral. E logicamente, então até dia 31 não haverá alteração da quarentena. O que nos chateia bastante, nos entristece bastante. Porque de um lado a gente vê a população ainda, alguns, porque já percebe-se uma movimentação grande na cidade, e do outro lado o comerciante parado, sem atividade também. Eles ficam muito chateados, muito preocupados com a economia. Então, gente, o que a gente precisa? A gente percebe algumas oscilações. A gente percebe desde o primeiro dia 19 de março, muitas mudanças. O que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo o comerciante triste, chateado, porém educado, respeitoso. Quero agradecer aos comerciantes de novo, que estão buscando saídas com criatividade, atendendo o delivery. Estou vendo muita propaganda. Eu acho que isso até serve para que eles cresçam mais ainda, que o comerciante industrial ele tenha busca outras saídas, e o crescimento através do mundo novo que vai ser a partir de agora. Todo mundo se mexendo, todo mundo buscando saídas. Porém, a população que deveria fazer a sua parte ficando em casa está indo para a rua. Então ela inverteu. O que era antes, o respeito do povo ficando em casa e o comerciante chateado, agora não. O comerciante continua chateado, ele não está feliz porque está com muitos problemas, e isso não é só um problema de um, são de muitos. A questão de manter o emprego do seu funcionário, das contas que ele tem que pagar em dia, e do outro lado o povo indo para a rua fazer o que, gente? Então eu fico muito triste. Quero dizer aqui que agora é a vez do povo de novo de ajudar, ficando em casa. Eu não estou aqui de novo para ficar aquela pessoa insistente, mas tem que ser coerente, tem que ter consciência. Não é porque está usando a máscara que dá para sair para a rua desse jeito. Por quê? Mas a máscara, o senhor não disse que, ou a ciência, não sou eu, a ciência diz que a máscara resolve. Resolve se todos tiverem consciência de usar a máscara corretamente, de usar a máscara adequadamente, além de ter a máscara de higienização das mãos. Não adianta você ter as mãos contaminadas e levar a sua mão aos olhos, por exemplo. Então, enquanto não houver essa consciência, a contaminação continuará, o contágio continuará. E aí, tem até os números que a diretora de saúde passou ontem, que a maioria dos casos de contaminação, casos positivos de São Roque, está na faixa etária de 43 anos, mais ou menos. Então, é complicado. O que a gente tem que falar é isso, que está faltando pouco, gente. Eu sei que às vezes o tempo acaba sendo estendido, mas isso depende do número que vai mostrar. O número do isolamento e o número dos casos positivos. São Roque está com 37 casos positivos. Isso não é pouco. Ou 31, de cidadãos são roquenses. É
bastante coisa. Então, muito cuidado. Nesse final de semana, fiquem em casa. Vamos continuar nessa luta. É uma luta mesmo, não é gostoso. Todo mundo quer ir para a rua. Você pensa que eu também não quero? Todo mundo quer ir para a rua, mas agora é a hora da consciência. Eu vou insistir. Se tiver que ir, vá só em caso de necessidade. Não vá com a família toda fazer as suas compras. Não vá com a família toda, mesmo que for para abastecer o seu carro. Tenha consciência. Eu ouvi um noticiário de um jornalista famoso. Ele falou assim: Estamos acompanhando a live do prefeito Cláudio Góes, mas nós vamos dar uma atualizada nessa live. A gente trocamos a capa do LP. Coisas que acontecem, né? Nós estávamos com a live no dia 8. E eu estava ainda mandando mensagem para Adriana, assessora de imprensa. Acerta a data da live. Mas tá bom, agora vamos com a live de hoje. Vamos ver a Daniela falando, é a Daniela Grock, que é a diretora de saúde. Vamos lá, desculpe a nossa falha. Muito obrigada, que Deus os abençoe a cada dia pelo que vocês estão fazendo. Então é isso, queremos dar boa noite, reforçando aqui a informação de que as lives ocorrerão às terças e quintas-feiras, no horário das 18 horas, para todos os são-roquenses. E na quinta-feira estamos então aqui trazendo um profissional da educação para caso de algumas dúvidas referentes às atividades domiciliares, videoaulas e outras atividades aí que ocorram para a rede municipal de ensino. E é isso, quero me despedir aqui, boa noite a todos, fiquem em casa, se cuidem, o isolamento é muito importante porque no final do mês ele vai contar bastante para a flexibilização que a gente tanto espera. É muito importante, essa é a orientação do governo do estado falando sobre isolamento, além das máscaras, contaminação pequena, né? São os números pequenos, o isolamento percentual será muito vigiado para que consigamos finalmente flexibilizar mais o comércio da cidade de São Roque, que é muito importante para todos nós. Boa noite e até quinta-feira. Boa noite. Desface nesse momento a rede municipal de live. Obrigado ao prefeito Cláudio Góes, e depois a gente pode acompanhar na íntegra aí, perdão nossa falha, nós metemos a live da sexta-feira, dia 8, pô. E como eu não tinha assistido a live de sexta-feira, eu não assisti sexta-feira, que eu saí daqui e fui embora, pra mim tava inédito. Como eu não tinha assistido na sexta, eu já acompanhei, mas perdão, nossa desculpa, nós trocamos a capa do LP, era normal isso. Agora foi a de hoje aí, depois nós estaremos acompanhando também, passando os detalhes, né? Mas isso aí, amanhã nós voltamos com mais uma edição do nosso Linha... Se diverte, né, Lanviani? Se diverte. Acontece, o ao vivo é assim mesmo, o ao vivo é coisa linda. Mas acontece, então tá bom. Beleza, então amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta, fique em casa, vamos superar esse momento. Este programa